Bom, vamos dar sequência aqui e nós vamos agora abrir o painel que vai falar sobre inovação nos espaços públicos. Lisa Switkin é diretora do escritório James Corner Field Operations e coordenou obras como o Queen Elizabeth Park em Londres, o Quanhai Water City em Shenzhen, na China, e o Tsinghai-Tsui Waterfront em Hong Kong. Lisa, please come up. So thank you very much. It's a great pleasure to be here. Thank you to Arc Futuro and everyone else who has been so gracious in showing me around your city. Yesterday, Liz and I talked about our collaboration on the Highline project, and today I wanted to take the time to show you a few projects around the world that James Corner Field Operations is designing, and to introduce you to the type of work that landscape architects are leading due to our unique expertise and understanding of not only design, but of systems, hydrology, topography, ecology, geology. And this is in addition to our knowledge and training and sensitivity, I think, to global issues in terms of water quality management, deforestation, urbanization, land reclamation, and public space design. So I wanted to start with Fresh Kills Park, which I know is relevant to many of you here. Fresh Kills was once the world's largest sanitary landfill, and there are those who swear it is one of the few man-made objects you can see from outer space, along with the Great Wall of China. It's massive scale. It's 2,200 acres, which is approximately 3 times the size of Central Park. Here you can actually see this is Fresh Kills in the foreground and Manhattan. Oh, the pointer's not working, but Manhattan you can see in the distance. Fresh Kills landfill was opened in 1947 as a temporary landfill. It was actually never meant to be permanent, but it eventually became New York City's principal dumping ground. During its peak operation, 13,000 tons of garbage were accepted a day, resulting in 400-foot-tall artificial mounds, which were equivalent to the height of a 40-story building. It was constructed of 150 million tons of waste. The landfill closed in 2001. It actually could have been running for another 20 years. It had capacity to go even longer than that. But it was stopped because Mary Giuliani actually stopped it because there was a perception in Staten Island that it had been literally taking the trash of Manhattan and the rest of the city for so long, and it was a political move to try and give Staten Island something back. So it was closed in 2001, although they did have to open it briefly right after the World Trade Center bombings to accept some of the debris from downtown Manhattan, and you'll see how a memorial was actually incorporated into the design. And it's currently undergoing a vast transformation into a new productive public park. So Fresh Kills is a world of contrast. It has an unusual combination of both natural and engineered beauty. It has an artificial topography composed of synthetic geotextiles capping the garbage below. These are just some early images where you actually see that happening. It's an incredibly engineered landscape. There was a great story with one of the Department of Sanitation workers where I heard there was a woman who threw out her engagement ring by accident, and she followed her trash back to Fresh Kills, and they could actually identify the particular cell, and they went in and found this ring for her. So it's actually a very highly organized system. There's also a number of very significant constraints, including the soils, the dryness, there's high ground temperature. There were a few initial thoughts that we could actually grow similar species that you have here in Brazil, tropical species, because the ground temperature was so high here in this localized area. There's invasive species, there's uneven settlement, there's monitoring, there's access, there's all of the sort of infrastructure that goes with the landfill. What most people don't know is that 20% of the 2,200 acre site is actually natural creeks and wetlands. And its name, the word kill, which is sort of unfortunate, is actually a Middle Dutch word which means riverbed or water channel.
So these are real photographs. These are not touched. This is the fresh kills that most people don't see. And it has this impression of being, it's sort of the opposite of Central Park, where you're in the park looking at the city. Instead, you're actually, I mean, the city is around you. Instead, here, the park is all around you, and the city is actually in the distance as this sort of presence, but also removed. So Freshkill's sort of beginning as a salt marsh is actually shared with many other landfill sites. It was a very common practice where literally it was because it was a hole and you couldn't develop it, people would just start filling it with trash. And for us as landscape architects, we never sort of take the ground as a given condition. It's always something that is built up. And this diagram actually is really useful to us. It's something that happens in many of our sites, although each one is unique. But it shows the layering of the site, that when we came to it, it already had this sort of the wetland history, the trash history, all of the different systems on top of it, which our design then had to work with. And in 2001, there was a design competition, and our entry won. It was called Lifescape. And it was a long-term strategy for the transformation of a landfill into a public park based on natural processes, agricultural practice, and plant life cycles. This is the existing site. You can actually see that it's actually comprised of 4 different landfill mounds. You see the creek system going through it. And this was the idea of the master plan. With high programs concentrated in the center, woodland rims around the outside, and huge sort of recreational activities. Lifescape was designed as a process to be ecological in its deepest sense. The idea was really that it was a process of environmental reclamation and renewal on a vast scale, recovering not only the health and biodiversity of ecosystems across the site, but also the spirit and imagination of people who would use the new parkland. It was about dynamic staging and cultivation of new ecologies, ecologies of soil, air, water, of vegetation and wildlife, of program and human activity, of financing, stewardship, and adaptive management, of environmental technology, renewable energy, and education. And it was also new forms of interaction between people, nature, technology, and life. The master plan anticipated a 30-year build-out from 6 phases, with a number of discrete stages along the way. And so the idea was that the design was as much about a method and a process of transformation as it was about the design of a specific place. This was an early diagram for us in the competition, and the interesting thing about it is that before we even started to work on it, it was already starting to happen, this idea that you would sort of grow the park over time. You would start to see things like mollusks in the soil, which actually are the first thing that goes and sort of cleans the soil as it is. While we were doing the master plan, though, we actually had to deal, unfortunately, with this whole process and mess. This is just a beginning diagram that showed all of the different agencies in the city that we had to deal with for this project. And as you can tell, it's quite elaborate. So one of the first things that we tried to do was actually something that wasn't on the ground per se. It was more about changing the perception of this space that was really seen as a dump. The smells had now started to go away. They were starting to cover the landfill. And we wanted to begin to actually put out there in people's imagination what this could be, transforming it, talking about what its name meant, beginning to show images, just changing the way that people think of nature. Because here we were doing this ecological restoration project, but in something that was probably the farthest from nature that you could possibly imagine. We used some of the existing equipment. This machine is called the excavator, and it was used to actually cover the landfill for soil making. One of the first ways that people saw Freshkills was actually through a highway that ran through the site. So we decided to sort of take the machines and begin to hang billboards that talked about what could be here and begin to open up people's imagination that this was actually transforming into a park. We worked with the sanitation department and artists to actually begin to change their perception. This is a sort of artist installation on one of the dumping trucks to talk about the fact that it actually is about something other than what's inside. We started to promote some of the innovative energy technologies that were happening at Freshkills. For example, all of the methane gas that was used for the landfill was being extracted, gone through a plant, and was being used to actually
light and power all of the villages and homes around the site. So again, to begin to think of this as a productive place instead of a place that was only about waste. We worked with the sanitation department to develop a native meadow grass mix to change the cover crop of the landfill. So it's a requirement that when you're sort of building a landfill, you have to cover it with not only the geotextiles that you saw in the early images, but also with soils and then a type of grass. And for the most part, they would use the cheapest sort of grass that was possible. It was one species. It was usually an invasive. So we actually developed a wildflower mix with them. And just that simple act, which was actually, it took a long time, but it was a very simple strategy, changed the way that the entire landscape began to look. So those were sort of some of the smaller implementations. We also had a number of key principles that have sort of began to, they really have influenced our process along the whole way. One of the things was keep it big. The idea that this is a huge scale landscape, which is very rare in the city, was something that we wanted to capitalize on. The other idea was keep it elemental. There was this kind of eerie quality to the landscape that had to do with these artificial mounds. They don't look like natural slopes, although they are naturalizing now. But the idea of the way that the water moved through the air, it's actually a migratory bypass where birds come down. The idea of creating healthy ecosystems and extraordinary landscapes was quite important. Making the processes visible. This was something that we had always sort of intellectually talked about, but we didn't know how to do it until we had this project to really begin to promote it, and I'll show you some of the different things that we have implemented there. Working with the operational constraints and routines of the site, creating wild settings for recreation, the fact that you could actually do things here like mountain biking and cross-country skiing and urban camping. These were all things only a ferry ride away from Manhattan, and building a mix of event and art spaces over time. So this is an interesting diagram because it's an example of one landfill mound. And you can see on the top row is actually a series of existing conditions where you have the slopes. They're sort of all built at the angle of repose, so they're all 3-to-1 slopes going down the hill. And below it, you start to see some of the design strategies. And the idea was to sort of begin to build these crop rings that worked off of the slopes. Then the next image in the middle on the top, you see the series of different infrastructure in the mound, and the image on the bottom is looking at that woodland ring along the outside, and then a series of sort of successional meadows, and then a clear meadow at the top with views to the city. And then the last image, you sort of see the methane extraction tanks, and the areas on the center where you actually don't have that happening is where we had a lot of the programs. This is one of the ideas for how to change the soil there. We began to look at agricultural processes of planting different types of crops that would actually begin to introduce nutrients into the soil and make it better. In addition to this, it had a very visible character where people who would be driving by the landfill would actually see it. You see this sort of banding of the different mounds, so it has both a visual presence as well as something that's actually doing something and is productive. Retrofitting some of the existing retention basins into swamp forests, looking at these, high-level activities. I was talking about the idea of cross-country skiing and horseback riding, using the existing equipment, the barges, turning them into gardens, etc. This was the proposal for the 9/11 memorial, and the idea here was very simple. It was actually taking the two towers and laying them horizontal on the ground and creating a very slight ramp so that you would have this durational process of actually walking that entire duration up to the top of the tower. And when you got to the very top point, you were on a direct access with Lower Manhattan. In addition, we started to work in partnership with the New York City's Department of Parks and Recreation. We partnered up in 2012 with the Land Art Generator Initiative to have a design competition within Fresh Kills Park. And this competition was to do a site-specific public artwork that, in addition to its conceptual beauty, had the ability to harness energy cleanly from nature and convert it into electricity for the utility grid. So there were 250 submissions. These were some of the winning entries. This one was called Scene Sensor.
and each panel of reflected metallic mesh was interwoven with electrical wires, and it would transform basically motion into electrical current. And they said that there would be on one day enough energy collected to power 1,200 households. This was another entry called Helio Field, and it was an energy generating network of solar modules that basically came out of the prairie grassland, and this occupied 100 acres of the site, all on the south-facing slopes, and it generated enough electricity to power 1,800 homes for 1 year. And in addition, we started to, it's a little bit, I mean, not quite like Alejandro's, but there was an idea of strategic kind of moments. Because it is such a complicated site that's still undergoing its post-closure, we tried to look at very specific places where we could open it up to the public. One of the projects is called North Park, and this idea was to actually create a walkway and wetland restoration area where you could actually go out into the healthy parts of Fresh Kills. And along that, we had composting fields, bird towers, there was a playground for the neighborhood, and then the wetland restoration itself. And these are just some of the images of the playground that was opened about a year ago. And the walkway itself with the seed farm. As part of the seed farm, there was also a Phragmites eradication plan. Phragmites is the common reed. It's something that actually has infested many landfill sites, and it is very difficult to get rid of. And we went through a number of high-tech proposals thinking about how to get rid of it. But in the end, the easiest thing to do was actually to use goats. And we brought a whole new herd of Fresh Kills goats to the site, and they are now there. They're sort of the mascot of the site, and they're eating this plant and allowing new species to grow. And finally, the Parks Department started to introduce what they called a sneak peek, and they actually started to design these tours, and they would do them at different seasons in the year, where they would let people come. They had kayak rentals. People could go in and go see the creeks. They had trails and tours of the different sites that were actually open. They had kite flying up at the top of the landfill mounds, bike riding. And it was probably the most significant thing that they could do, was just to begin to open it up and let people go inside and see its potential. So that's Fresh Kills. I also wanted to share with you a few other projects. One of them also is actually, I think, quite relevant here, especially with some of the discussion that was happening yesterday around the Perimetral. So this is the Seattle Central Waterfront. It's the reclamation of 1.5 miles of industrial waterfront into a new public amenity, strategically recentering the city of Seattle around Elliott Bay and integrating new techniques to reach the highest levels of ecological performance. This site is basically right between the port to the south and the Olympic Sculpture Park to the north. This is Elliott Bay around the center of Seattle. And what's interesting is that there is a once-in-a-lifetime opportunity because they have to remove their failing Alaskan Way viaduct, and they also have to replace a deteriorating seawall. So both of these two projects are actually opening up public space for the entire central waterfront to allow for parks and paths and access to the water and places to enjoy views, etc. One of the things that we were struck by was just this kind of, the bay itself, which has always been a kind of working bay, but how it really does become the center of the city, even though it's not conceived as such today. So the idea was to try to recenter it. This is the existing condition. You can actually see it's very similar to many cities where you have the city separated from its waterfront by an elevated viaduct. They are tearing down the viaduct. This image was amazing for so many people in Seattle. It was the right thing to do there. We had similar questions about whether or not we should preserve it and turn it into something like the High Line. But it was really the biggest obstacle between people and the waterfront, and so in this case, they decided the right thing to do is to tear it down, and instead to build an at-grade road, but that road was much thinner in profile. It was designed with this sort of pedestrian as the priority,
and it also opened up a number of different public spaces along the waterfront itself. This constituency, this is another diagram of all the people that we had to deal with in Seattle, and there was even more territorial groups here. We started to sort of name them and group them into the different types: the shipbuilders, the sports arena people, the Greens who had environmental issues, etc. We had a number of public meetings. They were incredibly well attended. This was at the aquarium, which is actually on the waterfront itself. And we started to think about ways to engage the public in a very different way, in a very real way. And one of the first things that we did is we just asked them the simple question, what makes a great waterfront? And we had people on graffiti boards beginning to sort of give us their ideas. We talked about the different types of things they wanted to do there. It wasn't about design. It wasn't about how to design it. It was about what types of uses and programs would actually bring them down to the waterfront and be different from other places in the city. We also just, again, very simple, very cheap, bought a bunch of chairs, put them out on a public pier that had never been used before, invited people to come out and be on the waterfront. We did a number of models and invited people to come in, and there were pieces that could be removed and look at. Models are a very useful tool, especially in a place like this where they have a topography not as extreme as here, but still quite difficult topography to get you from the city down to the waterfront. We were looking at, in one very particular place, connecting the waterfront up to Pike Place Market and looking at how we could actually fold the landscape to bring you down and create this sort of journey along the way, and then once you got out to the water, have a place where you could actually have a public viewing. New beaches, etc. The other part of this project is the deteriorating seawall, which has to be redone completely. And again, the city of Seattle was actually quite innovative because this is an engineering project in its sort of basic sense, but they asked us to join the team because they didn't want it to just be an engineering project. They felt like if we have all this funding to create this new seawall, what else can we add to it to make it an amenity? So we started to look at the seawall section and begin to think about all of these other things that were important to add to it. There was, I don't know if you guys know this, but there's the salmon, the fish there. The juvenile salmon is probably one of the most sacred things in Seattle. They have salmon runs. They basically have been having very difficult time in the central waterfront because there's no space for them to get from where they're going or where they came from to where they have to go to lay their eggs. And so the idea was to actually create a habitat bench right underneath the seawall to sort of integrate different things into the seawall, including light, which was the main issue. Because it was so dark, they actually wouldn't be able to make that run. These are some of the interventions that we were looking at in terms of the seawall itself: habitat benches, shelves, ladders for people and animals. And then the idea of what we called the light penetrating surface, which was the ability to allow light to go underground, to allow the fish to swim. And this was a module that we worked on with the engineers. It's still sort of being tested right now, large-scale mock-ups, working it out. But this is hopefully going to be implemented in the next few months. Another project I wanted to show you, just because it had such a transformative quality and it was very fast. It happened in 2 years from the beginning to the end, and it was working with the city of Philadelphia to transform their post-industrial privatized waterfront. 95% of Philadelphia's waterfront on the Delaware River was private, into a public waterfront, and reinstating Philadelphia again as a water city. It's a city that is between two rivers, the Schuylkill River and the Delaware River, and yet people sort of forgot that it was actually on the waterfront. One of the first piers, this was one of the only publicly owned piers, and it actually had a fairly good connection back to the city. It's 1 acre, it's quite small, but they wanted to bring people out and convert it into a public pier. The budget was quite low. It was about $3 million, including the construction of the substructure of the pier.
we had a very simple idea to basically slice the pier in half and allow you to sort of use one side going very up to a dramatic sort of ramp where you're walking into the space of the river, and then the lower side to actually be more about slower activities, etc. And I'll flip through these quickly just so you can see the idea. It's right next to the Ben Franklin Bridge. The other side of the river is New Jersey. So it had this sort of very dramatic kind of context. And part of the idea of that ramp going up to the top is actually, it's a forced perspective with the bridge, so you almost feel like you're going to this kind of moment of infinity, and then you're out onto the water itself. This is an interesting story. So I got a call from a friend of mine who basically is a tree broker. I don't know if you have that here, probably not, because you have such amazing trees here that grow so fast. But in the United States, there's certain people who grow trees and also find trees that are very big for projects. And he said that they were growing all of the trees for the World Trade Center Memorial downtown. And he said, I have a bunch of surplus trees because they made us grow twice as many as we needed because, you know, they couldn't have any of the trees die for that memorial. So he said, can you use them for a project? And we decided to use them on the Race Street Pier, and I think it was such a big difference because on opening day you had these really large trees that right away sort of gave the impression that this could be a green space. Here you see that kind of moment to infinity along the bridge on the upper level. And then the sort of viewing platform at the end that takes you down, the views out to the river, and the lower level. We also, because this was so successful, they asked us to think about improving the connection. Here they didn't have the ability to tear down the viaduct, so they asked us how to work with the viaduct and create a more friendly pedestrian and approach to the pier. So we developed a light screen and then worked with an artist that's actually on the panel at the top is a digital art piece that is basically a pixelization of a camera of the Delaware River. So when ships go by and when different things happen on the river, it's in real time, and you actually see that happening on the viaduct itself. And just by bringing light to this space, it actually transformed that approach and the feeling of safety and getting down to the river. And now they host major events there. It's become a sort of real gathering place in the city, and more importantly, it's actually given them the momentum and the kind of support to continue to go down the waterfront and create new trails, new piers, etc. So I have two more projects, but these are fairly quick, so hopefully I'll get through them both. This one I just wanted to show you because it's a dramatic change in scale. This was a project that we won a competition for in China, and when they first came to talk to us, when we first read the brief, it said, we want you to design a city for 1.5 million people. And we thought, you're crazy. So we decided that our take would be to try and do a sort of new sustainable city and to think about organizing development and infrastructure through the use of open space rather than through only development, and that the open space would actually also be a machine, a filtering machine to improve water quality. If you can see here, there's sort of this inlet on the Pearl River Delta. This is in Shenzhen, and they had incredible water quality problems in this particular area. So this is a model of the full site, and you can see these series of green fingers, and the idea behind these, that's just to show you it on Lower Manhattan, just the scale of it. The idea behind these green fingers is that they were actually over waterways that had been covered over and channelized to open them back up and begin to actually filter the water as it moved from the inland before it got out back to the river itself. And so they're really giant filtering machines, but they also form a series of very, public spaces that people can sort of use. And these were just some of the early models of studying those. The idea was that they were highly engineered, but they were also beautifully sort of sculpted.
And the great thing about this, probably the scary thing too, but in China, before you even draw something up, they're already building it. So they've started to actually begin to do a pilot project, and they're looking at one of these water fingers right now and building it. And finally, I just wanted to show you a project of ours in LA that just opened last week, and it was something that I personally have been working on for the last 3 years. For those of you that know LA, that site in the middle in orange is the site. It was a large parking lot, and it basically segregated City Hall, this is in Santa Monica, City Hall and the Santa Monica Pier and Palisades Park. And it was private. It was just a big asphalt sort of lot. And the city began to think about, in a larger scale plan, how to create a new civic center. And they went out to the community first, and there was a large support to actually do a park here. A park in LA is actually kind of a rare thing. Parks in New York are very common, but in LA, I think because people have so much space and have beautiful backyards and have the beach and have the mountains, there actually isn't a lot of urban parks. So we started the project, and again, we started with the community first, and we asked the city if we could actually open the site and bring people there. And at first they were reluctant, but they let us sort of organize this large kind of workshop on the site. We had videos where we started to sort of interview people to begin to think about and to build consensus. It wasn't about listening to every single person and somehow integrating that into the design. It was more about hearing the things that were common between what people were saying and then repeating that back to people to create a shared identity for the space. We had a number of sort of very hands-on workshops where we asked people to sort of leave kind of notes and marks on the different types of things that they wanted to do. We did this exercise where we gave people these orange bags and we asked them to leave them in their favorite place on the site. So this was a site, large parking lot. You can see the Santa Monica Pier towards the water and City Hall towards the inland side at the bottom of the screen. And we were very much inspired by two different things. One is the idea of the arroyo in the California landscape and how you sort of had these dry water beds that would cut through the landscape and empty out at the ocean. And there's a sort of a flow, and there had been an arroyo right underneath our site. The other, this is actually an image where you can sort of see the Santa Monica Pier and that arroyo landscape that was once there. The other flow that was quite interesting to us was this was actually the very end of the line where if you were crossing by train from the East Coast to the West Coast, this is where you would end up. And so you had this other kind of flow. It had always been this place where people were sort of moving, whether it was people or water. And so this kind of braided arroyo landscape of movement and flow, and one that actually connected sites, was a metaphor that worked really well for what this site was trying to do. So we took that idea and we actually began to implement what that could be like on the site itself. This is a plan and modeling. The other thing from the community that came up a lot was how to begin to think about this site so that it was totally flat, it was a parking lot. So begin to actually carve out and create different places for people to come, to gather, to play, to be sort of more contemplative, et cetera. And also how to buffer it from Ocean Avenue, which is a very wide traffic street, and you can see the freeway cut as well. So this is it under construction. The last part of this that was very interesting was actually the planting design. People in California, because they're sort of in a perpetual kind of similar temperate zone, they actually didn't understand the subtlety of seasons. And they asked us if there was a way that we could begin to think about the native species there and a way to begin to show how they actually change. It's more subtle, but they do still change throughout the seasons. So we worked with a horticulturalist in the area, and we developed, this is just showing you that sequence where they could actually begin to sort of see that change in the plant life as well.
We did a view study. This was a woman in our office who was leading the project with me, and I was too scared because I'm afraid of heights to do this. But they put her up on this big thing, and we started to look at how high we needed to go in the site in terms of bringing in topography and soils in order to get spectacular views of the city. And that was, again, about beginning to recenter the city so that you could actually get orientation and see other kind of landmarks in the city. And these were some of the original sections of the Ocean Avenue and how to sort of build up that edge to create a bit of a buffer from that large street, but also to announce the park to the street if you were driving by. California is an incredible car culture, and we wanted to have something that would like draw people in and say, oh, that looks different. What is that? That's something that I want to go stop and see. So we had a series of overlooks that were meant to sort of frame the views, but also have a presence back. And I love this because it's exactly what it is. This is a new image from last week when the park opened. This is along Ocean Avenue, and you can see the sort of presence of these sculptural sort of pavilions where you can relax and sit and look out, but also people can look in. So this was one of the only moments where you got this sort of framed view down a street to the ocean. And that kind of layering along the street itself to create more of an opening, a pedestrian environment. This is right across from the Santa Monica Pier, so it invites you in. And I'll just flick through some of the images of the park. Water was very important here, and it sort of reveals itself in different ways, whether it's in a fountain or whether it's in a runnel on the ground. The plants were just installed only last season, so a few months ago, and they already are sort of taking root. We worked with Inigo Ovale. He did this wind piece that's in the center of the site that sort of harnesses the wind, but is also a beautiful sculptural moment in the park. Here's the runnel, and that actually connects all the way back to City Hall, so you can sort of follow the water line throughout from the beginning to the end. Embedded in one of the hills is also this idea of a place for discovery for children, and we've sort of tried to create unique features that allowed them to kind of play in different ways. So that was that park, and I just wanted to sort of end, I'll leave this on the screen, it's a quote from James Corner, the director of our company, but he says that landscape is not a given, but made and remade. It is an inheritance that demands to be recovered, cultivated, and projected toward new ends. Thank you. Thank you, Lisa. Vou chamar agora os nossos próximos palestrantes e vou apresentá-los antes. Rui Rezende é fundador do escritório RRA, autor de projetos ligados à qualificação e integração do espaço urbano e responsável pelo projeto arquitetônico do Parque Madureira, primeiro espaço público brasileiro a receber o certificado de qualidade ambiental Aqua. Mauro Borelli é engenheiro da Secretaria de Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 1982. Desenvolveu projetos como a conclusão da linha amarela e, recentemente, o projeto e a obra do Parque Madureira Rio+20. Atualmente trabalha na reurbanização do entorno do estado do Maracanã para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Mauro e Rui, por favor. laserzinho tá onde? Aqui, ó. É pra aqui.
Tá ótimo. Esse aqui, né? Tá ótimo. Bom dia, boa tarde, Rui. Acho que é boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, gente. Prazer estar aqui com vocês, tá? Bom, agradecer o convite, a gente apresentar esse trabalho, muito nos honra. E vendo hoje o que foi apresentado e para ontem, eu percebo que a gente tem muitas coisas que foram alinhadas e nós vamos apresentar o trabalho. Acho que depois a gente vai conversar sobre esse assunto e o trabalho que foi apresentado ontem. Bom, o nosso logo, isso daí, na realidade, é o que a gente procura fazer para criar bem a nossa identidade do parque. Esse é o Parque Madureira. Bom, o que aconteceu no parque? Tem uma diferença básica aqui. O que aconteceu ontem foi que, na realidade, tem um gestor público, em vez de ter uma organização não governamental. Nós, efetivamente, e a ideia desse apresentar esse trabalho é mostrar a parceria que ocorreu entre o setor público, através do seu gestor, definindo os conceitos e o uso e as prioridades, a RRA e outros atores que participaram com a gente. Foi brilhantemente coordenado pela RRA esse trabalho, quer dizer, todo o trabalho técnico com uma empresa de urbanismo, de paisagismo, de arquitetura, com especialidade em obras verdes, em obras que realmente a gente tivesse a tranquilidade desse projeto. E o nome do nosso prefeito está aí, e, efetivamente, não é só para homenagear o nosso prefeito, mas ele teve uma participação fundamental dentro do projeto. O prefeito visitava a obra de 15 em 15 dias e ouvia muito mais do que nós que estávamos lá, o que estava acontecendo, ouvia a população e transmitia isso para a gente. Então, eu acho que essa triangulação entre o poder público, a iniciativa privada, a comunidade, avançou bastante nesse trabalho. O que você acha disso, Rui? Passa aí, Maurinho, por favor. Esse modelo de trabalho está muito evidenciado aqui, inclusive, na nossa apresentação em comum, né, de você ter dois apresentadores falando sobre o mesmo tema. Mas o projeto transcorreu exatamente dessa maneira. Ele foi pensado a quatro mãos e com uma intervenência bastante positiva e forte, como o Mauro falou, do nosso prefeito. Sempre com as suas visões muito apropriadas para os momentos apropriados, como eu gosto de falar. Centrado no nosso parque, que tem todo um carinho visual, eu queria, antes de mais nada, parabenizar a Ana Sóter, que está sentada aqui na primeira cadeira, pelo belíssimo trabalho que ela desenvolveu, conjuntamente a gente, com sacadas ótimas, como a linha do trem, como evolução e como posicionamento no parque, que você pode ver nos totens de que estão dentro do nosso parque. Mauro, por favor. Ainda falando da Ana um pouco, nós discutimos muito aqui, o que vocês estão vendo. Isso aqui é uma parede de concreto no início, e a gente discutiu bastante a cor para saber, porque, na realidade, aqui o concreto, por dentro, ele aparece verde. A ideia da gente era dizer que, até a Ana falou de que, como é que é, o concreto tem alma verde, né? Tudo lá dentro a gente pensou, quer dizer, houve um pensamento, houve uma colaboração de diversas pessoas sobre esse assunto. Isso fica muito evidenciado, vocês vão ver no outro slide, né? Aqui a gente faz um pequeno histórico de que o Parque Madureira, ele é um projeto que estava na prefeitura há mais de 20 anos. Sempre alguém pensava, sempre alguém tinha alguma proposição e nunca saiu do papel, por uma razão muito simples, porque não havia o terreno. Então, o terreno tinha que ser criado. E um dos grandes pontos positivos desse projeto é o fato da possibilidade de criar o terreno ter sido efetivo, de que foi o que aconteceu numa ação entre a Light e a prefeitura, que está no próximo slide já, né? E aqui a gente pode ver, por favor, Mauro, esse mesmo. Aqui a gente vai dar uma amostra para vocês do que é a nossa Zona Norte, né? Enquanto a gente tem na nossa Zona Sul as montanhas verdejantes, o mar exuberante, enfim, todas as coisas, embora a gente tenha na nossa Zona Norte a contrapartida dos maciços, né? Da Tijuca, da Pedra Branca, enfim, de Jericinó, todos por trás, nos rodeando,
Na verdade, o que eu chamo de planície ficou tomada nessa razão que nós estamos vendo. Por exemplo, a P3, ela tem 2,4 milhões de habitantes. Tem uma razão de 117 habitantes por hectare. A 15ª região administrativa, que é o cinza mais escurinho, tem 123 habitantes por hectare, ou seja, é mais densa ainda. E a média municipal é de 51. Então, repara que nós estamos em relação à média com praticamente o dobro. E a 15ª RE, que é o cinza mais escuro, tem 97% de intervenção antrópica, seja por intervenções, seja por ocupação efetivamente. Uma área verde da P3 menor do que o metro quadrado por habitante. Então, é fundamental, e a percepção, e que foi que se conseguiu, de levar uma área verde aonde não tem verde. Né? E nesse programa socioambiental, que se pretende, instalado e funcionando, a percepção de que cada um pode levar uma muda de planta que o parque vai produzir e plantar na sua calçada, para transformar a cidade um pouco mais verde. Então, por favor. Outro ponto importante aqui também, Rui, a gente lembrar, na realidade, a cidade nasce nesse ponto, né? E você tem duas linhas principais aqui, férreas, que entram para a cidade, uma que vem aqui para a zona oeste da cidade, e o outro que vem para a zona noroeste da região metropolitana. Então, você pega essa posição do parque, se você imaginar essa área da região metropolitana, nós estamos falando aí de alguma coisa parecida com mais 2 milhões de pessoas, fora as 2 milhões de pessoas e com 2,4 que moram só na AP3. Então, a importância desse parque, não só em relação a essa comunidade, mas também a região que está assistida, que é a pouca oportunidade que tem da nossa região metropolitana. Bom, então está aí. Né? Quer dizer, tinha essa necessidade, aquela marquinha que vocês viram no slide anterior, é a marca de que o parque representa dentro vamos dizer assim, do mapa da nossa cidade, e essa convergência entre o governo, a prefeitura e a Light, fazendo com que a gente pudesse ter a compactação das linhas, possibilitou a criação do terreno. Esse foi, vamos dizer assim, a pedra fundamental, a pedra de lançamento dessa história foi poder ter feito esse ajuste. Sem isso não tem parque, ou não teria o parque. Então, como é que isso aconteceu, que é o slide seguinte? Aqui você tem essa imagem do Google com o resultante, e a gente pegou a área toda de que era essa que estava marcada aqui, né, daqui até lá, onde estava espraiado o sistema, e olhando para o futuro, olhou-se para o futuro e se viu que as redes podiam ser menores e que poderia sobrar essa faixa aí no entorno de 50 metros, o que possibilitou a criação do parque linear. Então, criou-se o terreno. Aqui também é importante a gente falar nós tivemos aqui a realocação de aproximadamente 1.100 habitações, e também foi um trabalho importante. Eu volto a falar no nosso prefeito, mas não tem jeito. Foi ele que esteve aqui lá para conversar, para falar e empenhar a palavra. E essas pessoas que saíram daqui moraram e voltaram, passaram a morar em todo o entorno. E hoje eu volto e meia, encontro alguns deles, e eu acho que ajudou muito foi eles saberem que estavam saindo dali para um projeto que ia beneficiar toda a comunidade. Essa outra faixa, que era a faixa onde tinham 5 linhas da Light, na hora que nós retiramos esse pedaço, compactamos nesse trecho e que deu a origem ao restante, a área onde a gente plantou o parque. Bom, essa é uma imagem do que representava aquele local. Nós tínhamos ali de criação de animais, vamos dizer assim, uma indústria primária, de que era plantação enfim, de verduras e etc. e tal, e uma área muito abandonada, né? Quer dizer, então, o que com a criação da área foi possível? Requalificar a área, como o Mauro já falou, fazer a mudança dessas pessoas que moravam de forma, vamos dizer assim, subhumana, no meu entendimento, e incrementar de que sempre toda cidade que tem linha de trem, linha de transmissão, aqueduto ou, vamos dizer assim, linhas de transmissão de água, são cidades cortadas. E precisa se criar as conexões. Né? Existem cidades, como, por exemplo, Nova Iguaçu, citando aqui um outro município, em que Nova Iguaçu do Norte não fala com Nova Iguaçu do Sul, porque ela é tão cortada por esses, vamos dizer assim,
essas cicatrizes urbanas que impedem, uma pessoa não consegue pagar a conta no banco que é ao lado dela, tem que pegar o carro e dar uma volta. Então, fundamental também foi a percepção de que a gente podia fazer interligação, ou melhorar essa ligação entre, vamos dizer, um lado e o outro do que seria a linha do trem e a linha de transmissão. Tá? Por favor. Bom, aqui o que acontece? Nós recebemos um projeto, o prefeito solicitou que a gente fizesse uma adequação, já visando todo o andamento que já existia na Câmara de Vereadores, do estudo do nosso programa, as leis ambientais, e o parque nasceu de um pensamento de educação socioambiental. A ideia era não só requalificar o espaço, reintegrar a Madureira, que era dividida pela linha férrea, como também melhorar a qualidade de vida urbana e que você tivesse no parque sinais que demonstrassem o compromisso com as questões ambientais. Então, quer dizer, quando nós partimos para a solicitação para o desenvolvimento, efetivamente, do projeto de arquitetura, a gente queria sinais de que as pessoas que fossem visitar o parque, andassem pelo parque, percebessem alguma coisa, o que tem de diferente. Existe uma leitura na sua arquitetura, na sua forma de ser, que remetesse à importância de questões ambientais. E dentro dessa linha, a gente seguiu. Então, aqui, né, fica evidenciada essa parceria. A gente foi buscando adaptar e ajustar o urbanismo do projeto e buscar nas soluções arquitetônicas daquilo que nos coube, que ficasse completamente evidenciado, né? Existem alguns causos, como eu gosto de falar, que mostram essa história. Vocês vão ver um pouquinho mais na frente de que o parque tem todo um sistema de leitura meteorológica e, consequentemente, por uma previsão aproximada, de como faz a gestão da irrigação, né? Mas, eu digo assim, de que a apropriação, inclusive, do que as pessoas começam a aprender, é quando uma senhorinha, de que achava de que as plantas não estavam bem molhadas, ela gastava a água da SEDAI dela, a R$10 o metro cúbico. E a gente foi dizer para ela, a senhora não precisa se preocupar, mas como assim? Eu não vejo nada, não tem ninguém molhado. Não, mas a irrigação é automática. Então, isto é um ato educacional, né, de a gente poder perceber de que, se você fizer uma boa gestão e se você tiver os meios apropriados, você consegue fazer com que você tenha um custo menor e você tenha um consumo menor de água, que é o que nos interessa efetivamente, né? A gente tem que estar sempre presente da finitude do planeta. Nós já estamos no cheque especial, então nós precisamos ver um jeito de gastar menos e de poupar mais as nossas questões que são finitas. Então, Mauro, por favor. Bom, isso foi uma das preocupações. Nós tivemos isso foi um pouco, nós fizemos o projeto, esse projeto iniciou em março, até a linha de transmissão, as casas terem a relocação e as linhas de transmissão forem relocadas também, nós demoramos aí, esse foi o maior prazo, né? Realmente alguma coisa parecida com 10 meses. Quer dizer, na realidade, a obra começou em janeiro, e durante esse período, quando o projeto ficou pronto, entre janeiro, final do ano e o primeiro semestre de 2012, nós fomos às comunidades para explicar o que era o projeto, fizemos um filme ontem, conforme o Fajardo falou aqui, se vocês entrarem na Cidade Olímpica, vocês vão ver alguns filmes que foram feitos, inclusive um filme de desenho animado que foi feito, que a gente apresentava nas comunidades para a pessoa entender. E, muitas vezes, quando terminava a apresentação, as pessoas ficavam paradas assim, olhando, e eu falei assim, não gostaram. Ele falou, não, o senhor vai fazer isso para a gente mesmo? Não, nós vamos fazer isso para vocês. E eles ficaram bastante impressionados. Acho que não estavam com dificuldade, porque você pega um equipamento desse porte, dessa qualidade, sendo feito na zona norte da cidade. Então, essa visão política de identificar, vamos fazer isso ali, eu acho que isso foi muito importante também. Isso é um negócio muito engraçado, ele não gosta que eu fale, não, mas o bonequinho do filme é ele. Eu acho que isso tem a identificação de quem ia à comunidade. Ele fazia, vamos dizer assim, a prática diária de falar com um, de falar com outro, de frequentar, etc. e tal. Isso ficou tão identificado de que a turma, quando foi fazer o filminho, colocou o Maurinho, vestido como ele anda, óculos, camisa assim e tal. Vamos lá.
Eu acho de que aqui, só para complementar, né, tem uma questão de que a rapidez com que o parque foi absorvido pela população. Isso, para a gente, assim, é motivo de alegria maior e de certeza de que a gente andou no caminho certo. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o que é o parque. O parque ele foi pensado, para além das questões ambientais, em que ele devia reproduzir o espírito carioca. O espírito carioca é um espírito muito leve, muito brincalhão, é um espírito que consegue sempre congraçar diversas tribos, né? A nossa praia é o grande exemplo disso. Você tem do milionário, vamos dizer, a um elemento não associado à sociedade de forma maior, né, vamos dizer, um traficante, um ladrão, seja lá o que for, que vão à praia no mesmo lugar, tomam a mesma água de coco, desfrutam da mesma água, se cruzam e evidentemente, provavelmente, cada um sabe que é o outro, mas desfrutam daquele lugar. Então, ele quis levar esse espírito para o parque. Para isso, a gente tinha que fazer diversas maneiras de que a gente conseguisse ter a diversidade que a gente encontra na praia. Na praia você tem de tudo, você tem do casal namorado, você tem um avô com a criança, você tem o cara fazendo jogging, você tem o cara fazendo esporte, tem altinho, tem nego pegando onda, tem nego paquerando, tem nego fumando tem tudo. Então a gente tinha que trazer esse espírito para cá. E essa foi a nossa tentativa de trazer esse aqui, que ficou representado dessa maneira. Lazer 24%, cultura 20%, meio ambiente 28% e esporte 28%. Aqui em cima, a gente tem o parque, a cobra coral, que eu gosto de chamar, né, de que representa as interações, e uma imagem do Google com o que é o parque pronto. Então, acho que a gente consegue perceber, vamos dizer assim, o quanto acabou sendo fiel, né, o projeto e a realização da obra. O Rui, não pode falar mal do engenheiro que fez a obra, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que você foi campeão. O de baixo é uma imagem real e o cima é o projetado. É isso aí. Eu acho que é importante também que essa soma do lazer, da cultura, do esporte, do entretenimento, essa dedicação, ele foi fundamental para você restabelecer um sentimento de pertencimento da comunidade. A comunidade frequenta o parque, toma conta daquilo como se fosse a sua calçada, a sua casa. Eu acho que esse foi um dos objetivos e, com certeza, foi alcançado. Aqui eu queria fazer mais uma observação, né? No dia 4 de janeiro, o prefeito pede para que a gente vá lá ao campo, à obra, ao site, para que fosse explicado pessoalmente a ele o projeto. Como é que era aquilo? Vou botar no barracão, bota as plantas, bota isso. Ele fez questão de vir andando sozinho, isso, aquilo, num belo momento me chamou e tal, falei assim, vem cá, eu estou vendo aqui, tem uns estacionamentos e isso, aquilo. Na verdade, toda essa linha aqui de baixo ia ser um estacionamento. Aí que vinha sendo carregado dos projetos de forma maior, né? Só aquela coisa que vem, e estava ali. Aí disse, você acha que tem que ter estacionamento? Prefeito, eu acho que não tem, não. Qual é o parque do mundo que você conhece tem estacionamento? No lugar das árvores. Pode ter enfiado debaixo da terra, pode ter sei lá onde, mas tomando lugar do parque, não. Aí ele diz assim, então vamos mudar. Então também vamos mudar. Mas vai dar tempo? Aí disse, bom, o projeto a gente dá conta. Ele disse, Mauro, você vai dar conta? Ele disse, vou. Só tem 4 meses. Nós refizemos o projeto, porque quando você tira o estacionamento, não é de cresce aqui. Você cria novas áreas que precisam ser ajustadas. E isso, então, foi feito novamente, 4 mãos, dentro do canteiro. Tive uma equipe, eu acho que com 10 arquitetos trabalhando lá dentro, junto com você, fora as reuniões quase que diárias que eu tinha. Esse cara parecia meu noivo. Falei com ele todo dia. Isso foi importante, porque foi a demonstração de acreditar no transporte público, de focar o suporte como transporte público. Eu venho acompanhando os resultados da Supervia e você percebe um aumento significativo no final de semana, a partir da existência do parque, e uma redução durante a semana. As pessoas estão ficando lá, estão curtindo lá. Tem diversas histórias de pessoas que envolvem melhoria de saúde e tudo, mas as pessoas curtem ficar lá. Você não quis citar, mas a ordem é o seguinte, dados da Supervia, de que é a nossa companhia de transporte de trem, né, ela aponta, no final de semana, um crescimento de 10% nessas estações. E, durante a semana, um decréscimo, na verdade, que de 3% ou 4%. Então, o parque,
ele está sendo alimentado efetivamente por aquilo que a gente acreditou, que era o transporte público. Bom, aqui a gente vai fazer uma passagem rápida, né, sobre o que é o parque, de como ele foi pensado. A gente começa com a Praça do Samba. O carioca adora um samba, a gente nominou de Praça do Samba, muitas atividades sejam múltiplas. Eu diria de que o palco ele contempla a possibilidade de você botar uma orquestra sinfônica. Se cabem 2 baterias de escola de samba, vai caber uma escola sinfônica. E uma vez eu estava visitando o Millennium Park e fiquei muito impressionado de que foi num domingo, aí tinha um conjunto com 4 caras tocando música country, e meia dúzia de gato pingado, inclusive eu, dançando música country. Eu voltei na terça-feira daquela semana. E na terça-feira, aí tinha, aqui ele deve ter talvez uns 3.000 lugares por aí sentados. Tinha uma população, uma plateia talvez de umas 400 pessoas, era perto da hora do almoço, e a orquestra sinfônica, vamos dizer assim, ela não estava fazendo uma exibição, ela estava fazendo um treino. Eu acho que isso, de certa maneira, a gente quer que se repita aqui. As atividades estão sendo encomendadas. Então, você vai ter o show de cavaquinho, você vai ter o samba, você teve o Billy Paul aqui, colocou 40 ou 50 mil pessoas, nem sei direito. Você sabe o número, irmão? Os eventos têm dado nessa faixa, em torno de 40 mil pessoas que estão ocorrendo aqui. E aí a gente parou para pensar e dizer o seguinte, não dá para ter isso, né, na característica de sangue, suor e cerveja, que é um dito nosso, um dito muito brasileiro, muito carioca. Você tem que ter o lugar da cerveja, consequentemente você tem que ter o banheiro. Então, se a gente não colocasse os quiosques que lá estão, e se a gente não fizesse os banheiros, o uso seria indevido, porque o cara ia aparecer vendendo cerveja, ia aparecer vendendo hambúrguer, ia aparecer fazendo churrasquinho e ia ter que fazer xixi. Então, a gente pensou isso dessa maneira e criou a praça de alimentação junto com a Praça do Samba, o que se mostrou um acerto. Deu vida, deu liga. Depois a gente tem, desculpa, irmão, tem o quiosque das bicicletas, que é onde se pretende, né, que as pessoas peguem as bicicletas, tem lá o seu Itaú, sei lá o quê. Acabou dando um outro uso, né, na entrada do parque aqui. Isso. Entrou, por acaso, foi o Banco Itaú, né, Rui? Botaram as bicicletas lá e a gente está funcionando com o sistema. É o primeiro lugar na Zona Norte que tem as laranjinhas, é ao lado do parque. Isso aí. Depois temos a Nave do Conhecimento. A Nave do Conhecimento é um programa da Prefeitura do Rio de Janeiro que faz a inclusão digital, né, não só para os pequenos, como para a terceira idade. Né? Sucesso absoluto. Estive lá por diversas vezes, sempre lotado. No final de semana, às vezes, promove uma sessão de cinema. Enfim, atividades culturais, vamos dizer assim, esse povo pode, por lá, conhecer os museus do Rio de Janeiro, conhecer a cidade do Rio de Janeiro. Você tem lá telas interativas nas quais você pode fazer essa visita. Rui, eu acho que o bacana também é a gente colocar essa variedade de uso. A ideia foi botar um mix de uso espalhado pelo parque todo, né? Sem dúvida. Acho que isso... Vamos passando? Lá da minha cova coral, né? Vamos passando? Vamos passando. Bom, aí depois você tem o Jardim das Esculturas, de que acabou ficando sendo a marca da Rio Mais 20, onde foram plantadas árvores pelas autoridades. Uhum. A passarela, que faz uma das ligações entre um lado e o outro da cidade. Aqui a gente conseguiu quebrar mais um paradigma, porque todas as passarelas da cidade, vamos dizer, aquelas que ligam que fazem essas conexões, a gente tem sempre um problema muito grande de que é a altura que a gente tem que levar. Né? Quer dizer, para você passar pela linha de trem, eu acho que, se não me engano, você precisa de 9 metros, o mínimo é 7 metros ou 9 metros em média. 8,5 no fundo. 8,5. E isso dá sempre umas escadarias enormes, uma coisa dificílima de resolver. O que nós fizemos aqui foi fazer com que a passarela ela se iniciasse e se desenvolvesse por dentro do parque, de forma simples. E depois que ela alcança um determinado ponto, ela alça a altura e vai embora. O Centro de Educação Ambiental
E vou falar um pouquinho da Praia de Madureira, né? A Praia de Madureira começou com o desejo do prefeito dizer assim, precisamos botar água, eu queria uma escada d'água, uma coisa que não ficasse complicada, se acabar o dinheiro, o prefeito sumir, ele só tem uma escada, fica lá uma escultura e tal. Aí eu fui fazer a apresentação para ele do que seria essa ideia. E mostrei lá, e tal, aqui, a cascata, isso, só por aqui, para pular. Aí ele parou, olha para mim e disse, cara, vem cá, isso aqui não tem babá. O moleque de 10 toma conta do de 7, o de 7 toma conta de 5, o de 5 toma conta de 2. Se o de 10 ficar puto, ele empurra o de 7, que empurra o de 5, empurra o de 2, vai todo mundo para o SADU. Você tem razão, vamos fazer a mudança dessa história. E criamos, então, acho que um dos grandes elementos de atração no parque, que é a Praia de Madureira. E que, num primeiro momento, ficou sendo chamada de piscina de chão, pela própria população. Chegou, olhou para aqui e disse, uma piscina de chão. Né? Fala, amor. A presença da água, ela marca o parque, né, nos seus lagos e nessa cascata, cachoeira, eu não sei como é que a gente chama, na piscina de chão na praia. E ela ficou ao longo do parque, né? Quer dizer, não só os chafarizes, ele tem a função de você fazer oxigenação e fazer a circulação da água, mas tem aquela coisa lúdica de restabelecer essa questão do agradável de você estar vendo o chafariz. Outra coisa importante também aqui, essa foi uma grande âncora, que é a Praça do Samba, e aí você tem depois uma outra âncora importantíssima, que foi a pista de skate. Esse projeto originalmente tinha 400 metros quadrados. E eu chamei duas empresas, uma do Rio e uma de São Paulo, e qual é a maior pista que tem hoje no Brasil? Uma pista que tem em São Paulo, tem 4.000 metros. Aí ele veio com um projeto de 4.200, eu falei, não, eu não quero, eu quero a meia hora, eu quero a melhor pista do Brasil. Então, a gente desenvolveu um trabalho com o que tem de mais moderno, com o melhor conceito que tem de skate hoje, e, para nossa alegria, essa pista já foi premiada como a melhor pista do Brasil pelos skatistas no Brasil inteiro, e vem sendo visitada por diversas pessoas do mundo inteiro. Então, eu acho que isso foi também uma âncora importante, e futebol, e quadra, e vôlei. Nós temos 4 esportes olímpicos lá, e essa obra passa a ser uma obra também que faz parte do legado olímpico. Bom, então, o nosso tempo está acabando, eu vou dar uma aceleradinha. Então, o que acontece? A gente vem finalizando o parque, então, com essas atividades esportivas e olímpicas, termina com a Arena Carioca e com o que é importantíssimo, que dá suporte ao parque, de que a Guarda Municipal, de que aquele prédio aqui, esse aqui, né, que dá suporte não só ao parque, mas também à Madureira, e uma estação da Conlurb, porque sem o pessoal da Conlurb trabalhando também não daria certo. Nós precisamos desses serviços de estarem muito próximos. Mauro, vamos tocar para frente. Vamos, tá. Bom, está aqui a Praça do Samba, né? Ela tem essa concha acústica. O meu maior prazer não é vê-la assim, é vê-la cheia. E é como normalmente está. Ao fundo, como chama? A nave do conhecimento. Pode ir, Mauro. Aqui o Centro Educacional Ambiental, a gente fez questão de fazer a parede verde, vocês vão ver no slide seguinte, o Mauro vai falar um pouquinho sobre isso. Esse aí foi no dia de inauguração, se eu não me engano, e aí você tinha todas as pessoas se apropriando do espaço, né, o que nos deu muita alegria. A parede verde, essas construções são inclinadas também para remeter essa ideia da energia solar, esse aí tem. E não só por causa disso também, para que você, quer dizer, ambientalmente, ela passa a dar um conforto térmico, a gente melhorou a nossa qualidade do aspecto do conforto térmico interno, isso foi importante também na hora do momento que nós obtivemos a certificação. Isso que vocês estão vendo aqui no teto é uma unidade de geração de energia solar, e ao fundo, naquele cantinho ali, tem uma estação meteorológica que o Rui comentou antes. Esses 2 equipamentos são super importantes de falar, porque é aquela coisa da conspiração do bem. Na realidade, isso aqui é uma doação da GDF Suez do Brasil, e a empresa que fez a parte de irrigação, a gente não tinha, ele falou, não, nós vamos colocar, e colocamos isso, porque a pessoa queria que fosse o top. Então, a gente conseguiu hoje ter um equipamento que controla insolação, umidade, choveu ou não choveu, e a gente tem irrigação exatamente da necessidade de cada setor, de cada planta, e não tem aquele caminhão-pipa que vai jorrando água e desperdiçando água. Então, isso começa a você ter esse conceito importante.
seguindo aí, a visão dos lagos e tal, é importantíssima, todos nós sabemos de que é um recurso antigo, de você associar a água onde você tem uma temperatura alta, um ambiente mais seco, e reduzir a temperatura por isso, junto com a coisa. Aqui tem um dado interessante, também o prefeito uma vez pergunta assim, vem cá, como é que você vai fazer esse negócio? Não quero aquele parque com uns gravetinhos, não. Eu falei assim, prefeito, o aterro do Flamengo levou 30 anos. Ah, te vira, companheiro. Então eu falei assim, olha, a gente não vai ter sombra, mas eu prometo que a gente consegue ter alguma coisa melhor do que botar as palmeiras. O Mauro conseguiu fazer uma parceria lá com o Parque das Palmeiras, com Moisés, e a gente conseguiu trazer palmeiras belíssimas, todas adultas, que custariam uma fortuna e foram quase que cedidas ao município. Além de um outro dado importante, não sei se é isso que você ia falar, além do dado importante, que pela movimentação da criação das trans, né, a Transoeste, não sei o quê, foram retiradas dezenas de palmeiras que foram replantadas aqui. Houve aquela história, diversas pessoas, a própria Ana, coitada, já está ali também, diversas pessoas se envolveram nesse trabalho e, como a Ana falou, parece que tem visgo isso daqui, a gente vem e ajuda, quer se envolver e acaba ajudando, e ficaram todos, eu agradeci muito no final, como agradeci a muitos, porque realmente a gente conseguiu fazer. A opção das palmeiras era a única forma de a gente gerar uma massa verde de imediato no parque. Então, não é o ideal, não é a maior sombra, mas eu acho que é isso. E vamos quebrar um pouco mais o protocolo, vou trazer a Aninha para cá. Vou trazer a Ana aqui, mais uma parceira do projeto, Ana Soter. Então... Eu fui para o Parque Madureira para fazer um outro trabalho e cheguei lá, fui um parque plano, de terra, sem nada, e eles com esses sonhos todos que faltava 40 dias para inaugurar, né? Na realidade, não era só isso, mas a gente fez um projeto de sinalização em 23 dias, projetar, executar e inaugurar, e foi muito diferente do que a gente vê da apresentação dos parques e dos projetos americanos, enfim, do escritório americano, porque a gente não tem esse mesmo tempo, infelizmente, as coisas não acontecem da mesma forma, e aí é muito mais na vontade e na veia que pega do que no planejamento, infelizmente. Não estou dizendo que isso é um mérito, mas eu acho que o mérito é a gente conseguir contornar isso e não deixar de realizar, né? E isso a gente fez aí. Beleza. Obrigado, Ana. Bom, Rui. Vamos terminar. Aqui tem a cascata artificial, que é a grande brincadeira do parque, e aqui, mais uma vez, né, tá aí as crianças brincando, etc. e tal, e o prefeito vai lá novamente, o prefeito vai lá no dia seguinte da inauguração do parque, aí liga e pergunta, vem cá, por que a gente não bota do outro lado da pista areia? Vai ser a Praia de Madureira. No dia seguinte, providenciamos caminhões de areia para botar e transformar na Praia de Madureira. Vamos lá. Rui, estão apertando a gente aqui. Vamos embora. Atividade da terceira idade, isso aí está aí, vamos tocar muito rapidamente, irmão. A praça de skate, também, né, como a gente já identificou. Pode ir, mano. Paisagismo, né, tem toda a requalificação ambiental, 800 árvores e 400 palmeiras plantadas. Aqui tem uma coisa importante, Rui, para a gente não deixar de falar, esse muro que existe da linha férrea de 3,5 metros, mais ou menos, também no nosso parceiro passou lá e falou assim, eu quero botar o parque para fora. Então, nós fizemos um entendimento com a Supervia, cortamos o muro, e, num belo dia, o morador aqui desse primeiro andar foi lá me agradecer, que ele falou, pô, o senhor tirou um muro da minha janela e me deu um parque. Então, eu acho que isso foi uma sacação também muito importante. Bom, Rui, vamos lá. Aí 100% das espécies das aves são nativas da Mata Atlântica. Eu estou lendo um pouquinho, porque ela não vai entender, os outros que não falam português não vão ter oportunidade de ler. 50% das aves pertencem a espécies indicadas para a recuperação de áreas degradadas, e o ecossistema do parque será capaz de restabelecer parte da fauna e da flora da região. Bom, aí já está dito, paisagismo, irrigação, é mais para poder ser visto. Pode ir, Mauro, por favor. Reutilização das águas, certificação água, a gente conseguiu certificar o projeto, pode passar, Mauro, um programa de certificação, né, criando equipamento sustentável. Está aqui as nossas notas, depois quem quiser pode entrar no meu site, baixar, tem lá o PDF, lá o livrinho que conta a mesma história. Tá? E vamos lá, Mauro. Isso foi importante, está contaminando, depois eu vou falar sobre isso, mas essa história está contaminando bem
essa questão de fazer as obras com certificação ambiental. Foi muito bom você ter alguém que está atrás da gente cobrando. Não tenho nada contra, eu acho muito pelo contrário. Muitos colegas falam, não, vai dar trabalho. Eu falo, não tem trabalho. Ajuda você, eu acho que é muito Tem bom. resultado, né? Isso que importa. Isso aí é uma apropriação, né, da turma no skate. Eu falo com muito prazer de que tem muitos amigos, inclusive alguns arquitetos, que ficam dizendo assim, cara, você me arranjou um problema, agora tem que levar meu filho ao Parque Madureira. Né? Miguelzinho, não sei se está aí, mas ele é um deles. Vamos em frente, Maurinho. E aqui, uma imagem de que, para mim, traduz a alegria dessa criançada, usando o parque de forma maior, fazendo experiência, bota a barriga, outro pula, outro não sei o quê. Esse cara aqui, E eu Rui, deixo meu muito obrigado. a alegria desse cara aqui, Rui. Não, por favor, por favor. Não acabou. Opa, Eu não sei se é a revanche Opa. ou o retorno. O filme tem muito disso, né? Mas tem o Parque 2. Então, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo, que o projeto básico, os estudos estão concluídos, nós estamos em trabalho de montagem de edital, e isso acredito que a gente esteja acontecendo até o final do ano, essa licitação, e nós estamos falando aí de quase 5 quilômetros e 360 mil metros quadrados de renovação urbana dentro dessa área aí. Então, eu acho que essa é a imagem que eu queria deixar aí, e para vocês, que é o futuro que a gente imagina para a Zona Norte. Tá? bom, Obrigado. agora é obrigado mesmo. Obrigado ao Mauro e ao Rui. Nós vamos agora pedir que eles permaneçam no palco, vocês podem sentar, e vou chamar de novo a Lisa. Lisa, please. E também vou apresentar os demais participantes aí do debate. Guilherme Passos é vice-presidente do Instituto Semeia, instituição que busca fomentar desenvolvimento e conservação em áreas protegidas. Guilherme, por favor. Paula Miralha foi diretora-geral do International Center for the Prevention of Crime no Canadá e diretora executiva do ILANUD, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito. Paula, por favor. Gilberto Schofield é jornalista e editor do jornal O Globo, foi correspondente em Pequim e em Washington, é colaborador do canal de notícias Globo News e comentarista da rádio CBN. Gilberto, obrigado. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Gilberto Schofield Júnior. Só relembrar quem quiser enviar as perguntas por escrito, por favor. Isso. E eu vim aqui primeiro para pedir desculpas a você, porque demorou muito aqui o seminário e eu tenho um encontro agora que não dá para adiar e, assim, meio constrangedor esse negócio. Você falar, não, tu vai lá, né? E depois ter que sair batido, assim, tipo fugido. De qualquer jeito, assim, é uma honra estar aqui. Eu explico por que é uma honra estar aqui. Eu assumi a Editoria Rio em janeiro desse ano. E, curiosamente, uma das coisas que a gente mais recebe no Globo, de e-mail de leitor, é justamente o sujeito que vira e fala assim, olha só, tem um terreno baldio aqui do lado da minha casa. Às vezes é pequeno, às vezes é gigante. O sujeito não sabe de quem pertence aquilo ali pertence ao governo, pertence a um espólio de 30 mil herdeiros, não sei o quê. E todos eles vêm dizer para mim, vem cá, não dá para dar uma forcinha, só sensibilizar o governo, né, a prefeitura, para ver se transforma aquilo ali numa praça, num centro comercial, numa área de lazer, num parque, de um verde que a gente não tem. Às vezes você vem de áreas que, puxa, Vila da Penha tem pouca área verde ali. De um modo geral, a Zona Sul, a Zona Oeste e até, digamos assim, o centro, eles são bem cobertos desse índice de árvores, né, por habitante. A Zona Norte e o norte da Zona Oeste, digamos assim, eles são
sofridos, digamos assim, né? Aquela coisa de gente diferenciada. Então, assim, foi quando eu recebi o convite para vir para cá, eu fiquei muito feliz. Eu vou até fazer o seguinte, vou esperar o meu pessoa que vai me encontrar depois daqui, para dar um chazinho de cadeira, ver se a gente começa, porque, na verdade, eu ia fazer o seguinte, eu ia passar a mediação, que a véia tem que botar o negócio no óculos, eu ia passar a mediação para a Paula Miraglia, ela é especialista no setor público, com ampla experiência em tema de violência urbana, prevenção de crime e justiça criminal, assuntos importantíssimos para o Rio de Janeiro. Ela é doutora em antropologia social pela USP, foi diretora do International Center for the Prevention of Crime, no Canadá, e diretora executiva do ILANUD, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito. Quer dizer, ela tem uma visão que eu acho genial de como é que você pode mudar o espaço urbano e, de alguma maneira, interferir na questão do homicídio, da violência, da falta de oportunidade, e disso que todo mundo reclama no Rio de Janeiro, e vem reclamando menos por causa da pacificação. Enfim, eu vou começar fazendo umas 2 ou 3 perguntinhas, na hora que eu tiver que sair, quando aquele telefone tocar aqui de novo, vamos embora, meu filho, aí eu saio correndo, batido, vou passar para ela. Mas, assim, primeiro eu queria fazer uma pergunta geral para todo mundo, e eu acho que as pessoas têm a liberdade aqui para se perguntarem também, que é o seguinte, até eu estava conversando com o Rui ontem, a gente foi a um jantar, e eu queria muito entender a burocracia para se produzir um espaço público de qualidade. Porque o que acontece? Você tem a demanda, né? As pessoas querem espaços públicos, as pessoas querem lugares de lazer, as pessoas querem espaços gratuitos, mais do que espaços privados. Eu vim de São Paulo, onde eu morei 3 anos, e os espaços de São Paulo são basicamente privados. É o shopping center, né? É o Oscar Freire, que no fundo você tem que consumir. São espaços privados que, no entanto, funcionam em São Paulo. O Rio de Janeiro, ele se caracteriza pela presença de espaços públicos, seja praia, seja floresta, seja, enfim, o happy hour ali no boteco. Então, assim, existe uma demanda no Rio de Janeiro grande por mais espaços públicos, especialmente de regiões onde eles não chegam, onde aquela região Manuel Carlos, né, no Leblon, aquilo ali faz um sucesso que é uma maravilha em novela, e não sei o quê, e até na mídia. Mas a gente precisa prestar atenção em Meier, em Madureira, em Cascadura, em Bento Ribeiro, em Ricardo de Albuquerque. E esses lugares não possuem esses espaços. Eu queria saber um pouco deles, que todos tiveram, de alguma maneira ou de outra, e continuam tendo essa ligação, esse relacionamento com o poder público em lidar com a burocracia para que o sonho se realize. Como é que é isso? Como é que se dribla isso? E como é que você vai cooptar a sociedade civil, as comunidades, para que também façam a pressão de baixo para cima? Porque o que se vê hoje no Rio são decisões de cima para baixo. Aqui, ó, o Porto Maravilha está decidido, né? O parque de tal coisa está decidido. Dificilmente você encontra um grande debate, especialmente um debate local com as pessoas para aquilo que elas realmente querem daquele espaço. Então, eu queria saber deles um pouco isso. Como conciliar uma coisa e outra? Feel free. Bom, na realidade, quando a gente fala desde 1992, o plano de avaliação da época, nós estamos falando de 20 anos, já demonstrava essa demanda para aquela região. Então, acredito que os técnicos, com certeza, vêm avaliando, vêm observando isso já há algum tempo. A decisão de ter sido feito o parque, eu acho que vem bem ao encontro disso que você está falando. Fala de né? Madureira, especificamente. O Parque Madureira, especificamente. Né? Você pega uma região de 16% aproximadamente da área da cidade, com 38% da população. Então, eu acho que, se for uma intervenção cirúrgica específica, eu acho que ela foi bem oportuna. E, com certeza, o sucesso do parque, porque ele simplesmente não é um espaço urbano comum, ele é um espaço urbano que ele é cercado para ser protegido, ele tem a presença da Guarda Municipal, ele tem a presença da Conlurb, ele, quando foi projetado dentro desse conceito de um plano de educação socioambiental, ele tinha um plano de resíduos sólidos,
Nós identificamos lá uma coisa que muito nos orgulha, que você não tem lixo no chão, você vê o jovem andando até a lixeira, também tem a oferta da lixeira. Então, eu acho que é um equipamento público diferenciado. E, com certeza, ele tá mudando o pensamento da cabeça, né, dos nossos gestores. Nós já tivemos a visita de diversos prefeitos, diversos deputados, as pessoas vão visitar porque entendem que é um fenômeno. E, não, com certeza, deve ser o motivo pelo qual agora nós estamos tendendo um projeto de mais 3,5 km. Quer dizer, se você imaginar isso aí, nós estamos atendendo aproximadamente 40% da cidade. O prefeito, obviamente, está fazendo outros estudos, outras coisas, e tem as suas prioridades. Uma dúvida, aquilo lá no início nasceu porque o povo de Madureira pediu ou porque o prefeito, no momento de iluminação divina, falou, não, bora fazer um negócio? Não, em 1992, quando foi feito o plano decenal de avaliação de estudo, não, o plano diretor, se identificou a necessidade naquela região. Eu acho que o prefeito teve a habilidade, com certeza, de ver diversos projetos foram feitos para lá, mas, por acaso, a forma dele conduzir e a forma dele conseguir um alinhamento com a Light para que se fizesse o convênio, né, porque sempre é isso que você falou, estão sempre procurando espaços. Nesse caso específico, talvez, não sei, naquele momento, o presidente da Light, junto com o prefeito, junto com as políticas que conduzem a concessionária, identificaram a possibilidade de se fazer isso. Então, a decisão, quer dizer, existia a demanda, eu acho que houve a decisão deles de ir fazer, e acertada, e a gente está repetindo. Se puder complementar só um pouquinho, Beto, é o seguinte, eu acho que isso é tudo sempre resultado de uma vontade política inequívoca, tá certo? E da vocação do gestor daquele tema em poder levar a cabo, vamos dizer assim, a jornada que lhe foi confiada. Eu acredito no fator de multiplicação, né? Nesse mesmo jantar, eu estou contando para você de que em outra área que a gente atua, que é a cooperativa, por empreendimento e pela ação de entorno desse empreendimento, isso se multiplicou Brasil afora. Né? Tem o mesmo modelo replicado em Santos, eu tenho cooperadores que vieram e nos pediram, assim, eu quero repetir o mesmo modelo que foi feito aqui. E isso tem acontecido também, vamos dizer assim, na esfera governamental. Então, a gente tem recebido pedido de outros municípios, no sentido de se nos ajudem a não fazer um outro Parque Madureira, mas nos ajudem a repetir o modelo. Eu acho que o importante é repetir o modelo. Não é? Só um instante. Ontem, na apresentação da Lisa sobre o Highline, muitas coisas, você vê que, não sei se é um momento que acontece, diversas pessoas em lugares isolados, pensando a mesma coisa, mas é muito parecido. A diferença nossa foi que foi feito pela gestão pública e não pela uma ONG, pelo um conjunto da sociedade. Então, eu acho que essa foi a diferença, que talvez seja a diferença dos nossos povos. Houve concurso público para o Parque de Madureira? Isso é uma pergunta de Vitor, da UFRJ. Não, Vitor, não houve concurso. Houve um projeto que foi feito pela Secretaria Municipal de Urbanismo, tá certo? Que nos foi encaminhado. No início, quando nós fomos iniciar a obra, já estava em andamento o Plano Diretor Ambiental da cidade do Rio de Janeiro, que é a Lei Complementar 111, de fevereiro de 2011, 11 de fevereiro de 2011, e nós fizemos uma adequação a essa demanda, que é justamente ter a leitura, né, e somou-se a isso, com certeza, um movimento ambiental, a Rio +20, que aconteceria em junho, e nós desenvolvemos com o corpo técnico da Prefeitura e com o suporte da RRA. Lisa, como é que foi a sua experiência lá? Especialmente fora Highline. Todas aquelas que você comentou. Deu para entender? Ok. Can you repeat? Yeah. In English? Okay. What I would like to know is what was your experience with public power? Sorry. Okay. What was it with public power regarding what to do, and what are the things that you were able or not to do in the relationship with the mayor, with the governor, or whatever? For the Highline specifically, or generally in the work? In general, yeah. I mean, I think every project is
incredibly different, actually, and each one has different priorities and agencies that are involved. And I think that, you know, one of the things that we try to do is, well, one, we're good communicators, which is actually incredibly important in our field. You don't think that you have to be able to speak about the work in a particular way, but you really do. And two is we try to actually build consensus and have strong concepts and ideas. I think that, you know, sometimes what you see when you end up having a lot of work with different agencies is that the ideas behind the work ends up being compromised in a way or diluted in a way. And so you sort of have to go into something with a very strong idea and begin to sort of build consensus. Instead of always showing where everybody is different, begin to actually pull out the things where people can agree. And we also like to expose, we have these large-scale forums and community workshops where you expose everyone to everybody else's issues, because in some ways, once they hear, like they're so focused on their issue, and once they're actually in an environment where they begin to hear everybody's issues, then they can start to understand, well, okay, I wanted this, but there were all these other people who didn't want this, and so I kind of understand why it went here, but, you know, I got this part, whatever it is. So I think that, you know, a lot of the projects I showed today were actually city projects. The High Line yesterday is an exception of a public-private partnership, but most of our clients were cities, but they actually have very rigorous sort of workshops and input sessions with the community. And it happens at the beginning, not at the end. Ok. Paula, eu preparei umazinha para sua que é assim, mamão com mel. Você percebe a relação entre o uso de terrenos públicos para usufruto comunitário, especialmente em áreas carentes, e a queda dos índices de violência? A gente pode comemorar isso? Eu acho que, quer dizer, tem um potencial do espaço público de contribuir de maneira significativa para a redução da violência, mas eu acho que quando a gente pensa em espaço público no Brasil, a gente tem uma série de desafios associados que não são só de ordem burocrática, né? São Paulo, como vocês sempre, a gente vem frisando ao longo desse evento, é muito diferente do Rio. Não sei se vocês conhecem, tem um empreendimento chamado Shopping Cidade Jardim, que tem um condomínio Cidade Jardim, que foi apresentado como o primeiro condomínio de luxo em São Paulo. E eu me lembro quando foi lançado, uma pessoa que tinha comprado um apartamento falou, é maravilhoso, eu tenho tudo aqui, o supermercado, a academia, eu não preciso sair daqui. Então, que cidade é essa que a gente está construindo que estar confinado virou um privilégio, né? Você abre mão, abdica da sua cidade, é maravilhoso, você não precisa sair do seu condomínio. Então, acho que esse é um primeiro desafio a gente superar, então, valorizar o espaço público e fazer a nossa cidade uma cidade efetivamente desejada, né? E a violência contribui para fazer com que as pessoas tenham medo de circular, de ocupar os espaços públicos. Então, acho que essa é uma primeira dimensão. E a outra tradição de gestão e convivência mesmo, né? Também em São Paulo a gente tem um outro exemplo, que é a Praça Roosevelt, e eu não estou nem aqui falando do projeto, que ele é super polêmico, mas é uma praça que talvez seja, essa sim, a maior pista de skate do Brasil, porque ela é inteira de concreto, e no dia seguinte que ela foi inaugurada, ela foi totalmente ocupada, quase que integralmente por skatistas. E aí começou um conflito, obviamente, entre os skatistas, os moradores, os outros usuários. E o que a gente vê é que, como no Brasil a gente tem medo do conflito, né, e tende a empurrar os conflitos para baixo do tapete, a gente vê a disputa pelo espaço público como uma coisa ruim. E ao contrário, né, uma cidade desejada é uma cidade disputada. Só que a gente tem que aprender a fazer isso. E a gente não tem esse costume, a gente não tem essa prática. Então, o espaço público é um lugar. Por que ele pode contribuir para reduzir índice de violência? Né? Porque é um lugar onde a gente pratica a convivência, exercita a tolerância, aprende a negociar, cultiva uma cultura política. Então, a falta de espaço público, a falta de espaço de encontro, de interação, de convivência e do exercício mesmo pleno da cidadania. Então, eu acho que tem 1000 aspectos técnicos que poderiam falar por que o espaço público contribui, e não só em áreas carentes. Eu acho que uma das características da violência no Brasil é justamente a falta de oportunidade de encontro entre grupos sociais. Então, eu acho que é pensar a cidade como um espaço público. Então, pensar na apropriação da cidade
e pensar numa única cidade, né? A gente não tem que viver em determinados espaços, a gente tem que usufruir da nossa cidade, ter direito a fazer, né, independente de onde a gente vive, quem a gente é, de que grupo social a gente pertence. O Mauro queria fazer uma parte, mas só antes dele fazer uma parte, como você falou uma coisa que tem tudo a ver com essa pergunta que eu tenho aqui, é uma pergunta de Lucas Botelho, da UFRJ, o UFRJ mandando fazer aqui no negócio. Uma vez que o parque é tão bem apropriado pela população, qual a necessidade de cercá-lo em todo o seu perímetro, com vigilância, com portões, fechando à noite, blá, blá, blá? Essa era a minha pergunta para eles, mas eu acho que eu posso fazer alguns comentários a respeito disso. Eu acho que tem, bom, um dos princípios básicos do urbanismo, né, a Jane Jacobs fala naquela ideia de vigilância natural, que a ocupação proporciona. Então, acho que isso... Agora, tem toda uma ideia de apropriação por parte da comunidade, né? A gente viu, isso são histórias, né? A prefeitura vai lá e instala um cesto de basquete, o cesto é roubado, vai lá e instala de novo. Até que aquilo vire uma coisa da comunidade, ele vai seguir sumindo, seguir sendo depredado. Então, eu acho que tem uma apropriação aí que pode garantir. Agora, tem um outro lado que é como fazer com que as pessoas se sintam seguras para frequentar. E aí a segurança é fundamental. Mas não só a segurança, acho que a iluminação, um bom projeto de iluminação é essencial. Né? Policiamento. Você fazer, e aí pensar a polícia como um provedor de serviço, né? Ele está ali para garantir que você esteja seguro e não para reprimir o uso do parque. Então, acho que tem uma educação institucional aí também que tem que ser feita nesse sentido. Deixa eu só fazer uma parte aqui. A gente ficou muito, se questionou muito, né? De ambos os lados, como se fechava, não fechava, se fechava, não fechava. É inequívoco, né, de que quando a gente colocou o parque naquela posição, havia uma dúvida enorme, como é que isso vai ser aceito pela população. Então, acho que a gente se partiu, na verdade, por uma questão de vamos fazer uma regra primeiro e ver como é que isso funciona. E eu acredito que, à medida que o tempo passe e de que o pertencimento aumente, e de que a educação, como tem se mostrado, amplamente positiva, né? Mauro falou um negócio aqui que é completamente impressionante, eu cito sempre. Dentro do parque, você não tem um papel no chão. A 150 metros do parque, você encontra, vamos dizer, tudo aquilo que você não encontra no parque. O papel no chão, a guimba do cigarro, o copinho de plástico, a garrafa PET. A mesma pessoa tem um comportamento aqui e um comportamento cá. A sensação que eu tenho é de que, à medida de que a sociedade avance nessa questão, vamos dizer assim, os gestores farão um ajuste de que é retirado da grade, mas é paulatino. Então, preferiu-se se iniciar como um elemento que pudesse fechar o parque à noite, porque durante o dia se tem o domínio. Você tem a guarda municipal, você tem os agentes do parque, você tem o pessoal da Conlurb, e o parque, graças a Deus, é hiperpopulado, muitas pessoas. Mas e de noite? Né? A gente não queria de forma nenhuma de que pudesse haver a possibilidade daquilo se transformar numa Cracolândia. Perdeu para eles, perdeu. Né? A gente viu hoje de manhã, né? Quem viu a RJTV, desculpe, o programa TV Brasil lá da Globo, viu a luta que São Paulo está tendo para poder lutar com a questão da tomada das ruas na Cracolândia. Eu no domingo, tive que vir à cidade aqui, não me lembro de manhã, e acabei passando por um trajeto que pouco faço, né? E a Cracolândia estava presente ali, quer dizer, eu mesmo de vidro fechado no carro, etc. e tal, me senti intimidado. Uma vez fui ao Condefat de São Paulo e o motorista do táxi fez a infelicidade de me deixar no meio da Cracolândia. Eu todo bonitinho, de terno e uma malinha. Disse, perdeu o Playboy. Consegui passar incólume, por obra e graça divina, mas... Entendeu? Então, acho que o objetivo desse primeiro momento foi de fazer essa proteção, que à medida que o poder público verifique, a população entenda, que o modus faciendi se adeque, as grades são retiradas, como foram retiradas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se gradeou e depois se retirou. A Praça Tiradentes, por exemplo, Fajardo, não sei se ele está aqui, ele foi responsável por isso. Salva de palmas para o cara, quer dizer, a gente tinha uma praça que era cercada, foi retirada e a praça sobreviveu. Melhor dizendo, a praça ganhou, inclusive, tem um outro uso. Então, acho que foi um pouco por aí, né, Mauro? A pergunta do Lucas, com certeza, está preocupado, achando que o parque fecha. O parque fecha para fazer manutenção. O gradil, na realidade, eu acho que ele tem mais a função de ordenamento, né,
de como que você circula, por onde você entra, de não estar entrando por todos os lugares, e para controle, para preservar o próprio espaço. Ele não tem esse caráter cerceativo, no sentido de você não pode ser, só anda um pouco mais e entra, onde tem um controle, onde você tem os guardas. Eu não fiz só a apresentação do parque para as comunidades, eu fiz a apresentação do parque para a Conlurb, para os funcionários que iam trabalhar, eu fiz a apresentação para o parque, para a guarda, que criou uma unidade especial de guardas municipais que iam trabalhar. Eles, na realidade, a gente tentou mostrar que eles, na realidade, seriam disseminadores dessas questões ambientais. O objetivo dele não é estar lá para tomar conta, só para proibir. Ele está ali para orientar, para ajudar. Ele é um servidor público que está ali para falar, olha, esse espaço é seu, tome cuidado com ele. E eu acho que foi uma primeira experiência. Com certeza, como o Rui fala, pode ser que isso mude. Agora, tem uma outra característica importante, é a característica física do parque. Né? Eu queria ver o Highline, que está a 30 pés, se ele seria também cercado, senão todo mundo ia entrar e ia pisar em áreas delicadas, áreas que tinham que ser protegidas. Né? Na realidade, a gente deu um ordenamento, não é um parque. Né? Houve um acidente há 15 dias no aterro do Flamengo. Ou seja, há diferença entre cerceamento e ordenamento. Eu acho que sim. Eu acho que aquilo, na realidade, é um ordenamento e é importante para você ter controle. É um equipamento nosso que está lá, as pessoas estão sendo controladas. Então, eu acho que isso é importante. E outra coisa que eu queria falar, uma experiência que eu tive quando fui visitando lá, eu perguntei como é que foi no final do ano. No final do ano, as famílias foram para o parque passar o ano novo. Naquela rua de acesso, as famílias levaram mesas, toalhas, fizeram festa de final de ano na rua. Foi sensacional isso. E aí eu perguntei como é que foi aqui. Eles falaram, teve um negócio de um furto de carteira. Mas como é que foi isso? Ele falou, não teve briga? Ele falou, não. A pessoa, quando entra no parque, ela se sente enquadrada. Então, eu acho que o importante, quando você dá um equipamento urbano de qualidade, não é enquadrado no sentido de se sentir cerceado, não, você fala, eu quero proteger isso. Eu acho que essa que foi ele que ele falou assim, e ninguém deixa, porque não é o guarda que está protegendo, porque não são 40 guardas que vão tomar conta de 1.300 metros. Com certeza não é a guarda que está tomando. Quem está tomando conta, e eu já vi lá e já soube, da população de ver um cara destruindo uma área lá, e a própria população, o garoto chegar e ter... Foi a única briga que eu soube. O próprio usuário brigar com o outro porque o cara estava estragando. Eu acho que a gente ficou muito no trauma nessa fase que a gente levou, e eu até estava fora do Rio, de cercear tudo quanto era praça para mendigo não dormir ali dentro. Que assim, é aquela ideia de vamos limpar pela pior maneira possível. Então, acho que isso ficou um pouco na cabeça da pessoa, e esse entendimento atual entre cerceamento versus ordenamento precisa ser revisto, digamos assim, de um modo geral. Agora, eu tenho duas perguntas para o Guilherme. Guilherme, não te esqueci, não. Guilherme, primeiro uma da plateia, que é o seguinte, quais são... Eu vou fazer as duas, depois você responde. Eu queria fazer umas perguntas também. Eu também queria fazer umas perguntas depois para Calma. Vou botar você na roda. Quais são os grandes desafios para fazer com que os parques nacionais sejam mais utilizados e que a população se aproprie desses parques como equipamento público natural? Tá? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é minha pergunta, que é o seguinte, áreas protegidas costumam ser intocadas, né? Aliás, as pessoas protegem as áreas com APACs, com isso, com aquilo outro, justamente para evitar a especulação agrícola, especulação contra os indígenas, madeireiras e por aí vai. Apesar disso, especialmente no Rio, a gente vê o avanço da indústria imobiliária seca sobre áreas protegidas, e eu vou dar um exemplo que eu achei o fim da picada, que é aquela reserva ali da Barra, que vão construir um hiper Struvesagen hotel e tal e coisa. Como é que você concilia essa necessidade de proteção com o que as pessoas alegam serem a necessidade de investimento e geração de riqueza em áreas que estão paradas, blá, 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 blá. Perfeito. Tá? Essas duas. Eu já vou responder e vou emendar já algumas perguntas aqui para o pessoal. Bom, eu sou conselheiro do CEMEIA, que é uma instituição que nasceu justamente para responder essa pergunta. A gente olha para os Estados Unidos, para Nova Zelândia, para Costa Rica, para alguns lugares na Europa, para a própria África, e a gente vê que os parques, sejam eles nacionais, estaduais e muitas vezes até municipais, têm um uso. A população vai, conhece, visita e, portanto, cuida. O
uso faz com que a população queira cuidar, entenda aquilo como um ativo não só de biodiversidade, mas também um ativo cultural, um ativo que deve ser preservado acima de tudo, gera emprego, gera renda, é uma fonte de sustento para muitos países. Tem países que vivem literalmente da visitação dos seus parques. E para outros países maiores são uma fonte importante que chega a ser representativa no PIB desses países. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque o CEMEA, que é a instituição a qual eu sou conselheiro, ela nasceu dessa discussão no nível mais federal, estadual, grandes parques, mas vendo toda a discussão aqui hoje e tendo uma experiência recente que a gente está tendo no norte de Belo Horizonte, que é um parque que eu diria semi-urbano, que é o Parque Estadual do Sumidouro, que fica muito próximo da região onde Belo Horizonte está crescendo, eu percebo que essa discussão para a qual o CEMEA nasceu, que é de entender qual que é o uso que os parques nacionais, estaduais podem ter, ela, na realidade, se aplica no nível municipal muito bem também. Então, eu vou fazer uma breve descrição do que a gente tem proposto para os governos estaduais, e aí vou emendar uma pergunta sobre o que vocês acham da viabilidade desse modelo no nível municipal. O que a gente tem feito nos níveis estaduais, a gente começou trabalhando com o governo do Estado de São Paulo, Rio e Minas, porque são as regiões onde as cidades são maiores e, portanto, os parques têm mais demanda. É o seguinte, a gente acredita que há uma carência, não só de recursos, isso não é só no Brasil, eu estava falando com a Lisa aqui antes, em vários países para fazer os investimentos que são necessários, mas, sobretudo, de gestão. Às vezes, um parque está bem administrado, muda de governo, muda a prefeitura, e o parque deixa de estar bem administrado, fica largado, com problemas e tudo mais. Então, o que a gente tem proposto são as parcerias público-privadas. A gente tem proposto que os governos façam editais inteligentes, para seja com privados, seja com NGOs, ONGs, instituições sem fins lucrativos, criam-se mecanismos de gestão ou cogestão para que a própria sociedade possa fazer a gestão desses parques em conjunto com o poder público. A gente está num processo agora, como eu falei, no norte de Belo Horizonte, no Parque Estadual do Sumidouro, que é uma PPP de 30 anos, que está em consulta pública e que provavelmente vai ser a primeira parceria público-privada de parques no Brasil. E o que está acontecendo é um fenômeno semelhante que vários estados, vários municípios têm nos procurado falar: eu não tenho exatamente o Parque Estadual do Sumidouro, mas eu quero fazer coisas parecidas na minha região. Então, a minha pergunta, eu não sei se eu respondi as tuas, mas eu vou emendar a pergunta, que é: qual é a viabilidade que vocês veem para parcerias público-privadas em larga escala dentro dos municípios? Ou seja, ao invés de fazer 1 ou 2 parques, você, como prefeito de um determinado município, responsável pela... você buscar na sociedade civil e na iniciativa privada uma aproximação para fazer uma cogestão, não necessariamente de uma, mas pode ser de vários parques, com processos claros, horizonte de longo prazo, contratos bem desenhados. O que vocês acham dessa ideia? Não, eu, pessoalmente, posso te afirmar que eu tenho sido procurado exatamente no sentido desse novo modelo. É claro que é tudo muito preliminar ainda, né? A gente sabe disso. Não existe, assim, ainda, na minha percepção, nenhuma rede de parques sendo montada por um empresário que imagina fazer uma franquia do parque tipo A, B, C ou D. Mas, sim, sempre pontuado na vontade vamos dizer assim, do prefeito, da prefeitura, da entidade pública, em poder realizar alguma coisa para a população e de que ela tenha, de forma inequívoca, o menor custo de investimento, e de que, principalmente, por ser uma PPP, ela transcenda ao governo dele. Né? Porque toda vez que o prefeito entra e diz não tem dinheiro, ele começa a dizer, não corta a grama, não corta o parque, não bota água, conserta a bomba, não conserta, seja lá o que for.
né? Ele tem outras prioridades, como saúde, como, enfim, onde ele vai ter que botar o dinheiro caso ele encontre o cofre vazio. Então, o primeiro lugar que corta, obviamente, é no lazer, aliás, como toda a família, né? Apertou o dinheiro, não vou ao cinema, não vou sair para jantar, enfim, esse tipo de coisa. Então, se a gente tiver esse modelo implementado, e eu acredito piamente na maturidade já, vamos dizer, do nosso empresariado, em perceber de que pode fazer uma parceria, eu tenho visto isso acontecer de forma maior, com o poder público, efetivamente numa nova modelo, numa nova proposição, como a gente vê acontecendo com Lisa em Nova York, etc., etc., e acho que isso pode ser um ponto de virada, vamos dizer assim, para todos nós, né? Em de que, a partir da ideia de alguém, ou da possibilidade de colocar aquilo em pé, aquilo permaneça, porque deixa de ser o poder público. Não está mais afeito à vontade, mas está sim afeito a uma gestão privada de que vai buscar os recursos para que aquilo seja mantido. Eu acho que isso pode ser realmente um avanço, mas eu acho que o importante, né, a nível da Prefeitura, como o Rui falou, na hora que corta o dinheiro, você corta logo o lazer. Eu acho que é fundamental você gerar, como foi gerado para aquela região, tá, a oportunidade daquele equipamento, com aquela qualidade, com o custo, com a manutenção, né, pode ser que se caminhe para isso, mas faz parte, né, do nosso orçamento, a construção do parque, a manutenção do parque, o zelo para oferecer isso à população. Essa é uma coisa muito engraçada, que às vezes se não faz, só faz se for pela PPP. Se você faz como ente público, aí a gente não sabe que se fala mal ou fala bem, né? Mas a decisão, que é uma decisão meramente do gestor maior nosso, né? O que eu acho que é importante nessa história, 2 pontos. Eu acho que o primeiro é o seguinte: aquele equipamento está preparado para ser PPP a qualquer momento. Ele foi preparado, e talvez... e a segunda coisa que eu queria colocar para a Paula, eu estava observando, solicitei essa semana, estou dando uma apurada, o parque é um grande laboratório, e se você for dar uma olhada nas ocorrências policiais na delegacia de Madureira, tá, você vai perceber alterações significativas após a criação do parque. Então, você começa a perceber o aspecto de que talvez a pessoa está se ocupando, a pessoa tem uma oferta, em vez de estar na rua, estar fazendo besteira, ele está lá no parque. O pessoal, quando eu falei o negócio de sentir enquadrado, não é sentir enquadrado, que eu acredito que o urbanismo, né, dessa leitura urbanística, ela educa. E eu acho que dentro dessa linha que eu acho que é importante. Então, eu acho, quer dizer, tem uma PPP no Brasil virou um nome para classificar coisas muito distintas, né? Então, acho que é bom que a gente tenha uma regulação clara, específica, né? O PPP de presídio, por exemplo, é uma coisa absolutamente, os modelos nefastos que a gente tem visto. Então, é super delicado tratar tudo como PPP. Ontem, a Elizabeth Diller falou uma coisa que é super pertinente, muito importante, que é preciso ter um guardião do bem público. Ela estava falando, né, citando o caso de Nova York, então, quem é que é o guardião do bem público? E eu acho que, num modelo de gestão privada, é preciso que o bem público esteja 100% garantido. Porque eu acho que você pode ter experiências maravilhosas, super bem intencionadas, mas eu acho que as PPPs que são bem-sucedidas são essas que têm um compromisso muito claro com o bem público. E qual é o desafio que está colocado para as cidades brasileiras, né? Eu lembro, na época, no pico das manifestações, eu vi um vídeo desses caseiros, né? Tiveram milhares desses aqui no Rio, quando as pessoas começaram a depredar as ruas, né? Então, tinha lá um vídeo de um cara quebrando um banco e depois tinha um vídeo de um cara quebrando um poste de luz. E um outro falou para ele, cara, para, isso é nosso. E acho que isso é muito forte para pensar em que medida essa cidade é nossa ou não é, né? De quem que é essa cidade. E eu acho que nesse contexto, onde as pessoas não se sentem todas donas de maneira igual das cidades, o bem público ele corre alguns riscos. Então, acho que é preciso primeiro ter esse compromisso de que a gestão privada não vai enfraquecer essa dimensão pública para que uma PPP seja bem sucedida. Só complementando, Paulo, desculpe, mas assim, a percepção que eu tenho, ela é absolutamente convergente com o teu pensamento. O gestor público ele quer ter, vou dizer assim, de forma maior, o bem público é público. A gestão é que passa a ser de outro, mas com regras muito claras e muito definidas. Eu acho que o grande segredo é esse. Se
você tiver regras claras e definidas, né, de que você, para fazer a gestão, obviamente, você vai ter essa remuneração, esse é um objetivo do mundo capitalista, no qual nós vivemos. Então, isso claro, isso posto e muito claramente definido, de que aquilo é público, de que ele está ali para zelar por aquilo, para que o público possa usar. E, obviamente, ele vai ganhar o dinheiro que ele tem que ganhar para poder fazer aquilo, com as 1000 maneiras que existem. Né? Quer dizer, ele não precisa cobrar para o cara entrar, né? Não é isso. Ele tem 1000 maneiras para que isso possa existir. Esse modelo é antigo, não é novo. Então, mas a tua colocação é extremamente apropriada. Eu só estou dando um depoimento de que o que eu tenho visto, pelo menos o que bate na minha mão, tem essa percepção. Lisa wanted to say something. Yeah, I just wanted, I mean, it's interesting because you're sort of talking about, public-private, and in some ways, sometimes the public entity actually doesn't have the public interest, and it's the private entity that has the public interest, or vice versa. But, your original question was sort of, if this is shown to work in like a single park model, like can it work in a sort of network of parks or a larger model? And I don't know actually, because I think part of the power of the way that the public-private partnerships have worked so well in the experience where I've seen them be successful is because of a very sort of particular, specific knowledge and passion that if you tried to apply in a universal way, I'm not sure it would work. For example, with the High Line and the Friends of the High Line, the sort of community activism and Joshua and Robert and their personal commitment to this particular project, I think is what, that enthusiasm and that passion is the way that they were able to sort of convince so many other people. And if it was more of an entity that was about a larger network of parks, I don't know if you would have that kind of personal, emotional attachment. Guilherme, uma pergunta para você. E o Parque da Cidade na Gávea, que já existe, como que se dinamiza? Qual parque? Desculpa. Parque da Cidade na Gávea. Eu não conheço. Não? Não conheço. Ok, sorry. Bom, Paula, você tocou num assunto bem interessante sobre essa coisa de das pessoas se apropriarem do que é público como sendo delas ou não, ou achando que público não é seu. Então, portanto, pode ser destruído, pode ser roubado, né? Como trabalha isso na cabeça das pessoas? O que você percebe que diferencia uma pessoa que acha que esse é dinheiro público, então vamos enfiar a mão, da pessoa que diz não bate, não quebra o ponto de ônibus porque isso serve todo mundo, é meu, é seu, é de todo mundo. Qual é o turning point aí? Que eu acho que é uma pergunta fundamental para a gente fazer, que é para quem as cidades brasileiras estão sendo construídas. E isso, a gente está falando de modelos de cidade, né? Então, enquanto as cidades brasileiras não forem construídas para o conjunto da população, a gente não vai ter... É isso mesmo? É uma censura? Eu acho que essa é uma primeira coisa, né? A gente tem que dizer quais são os modelos de cidade que a gente tem no Brasil hoje. Essa é a primeira pergunta, e para quem elas estão sendo construídas. Em que medida elas promovem encontros, né? E que façam que as pessoas se sintam efetivamente parte desses processos de desenvolvimento. Eu acho que uma discussão como a que a gente está tendo aqui é tão importante porque, como alguém falou na sessão anterior, os processos de urbanização em curso no mundo hoje, eles interessam sobretudo a gente, a América Latina, a África, a Ásia. É a gente que tem que pautar esse debate. E nesse sentido, os modelos que a gente está criando, né, agora tem que ser nossos também, né? Tem que responder às demandas das nossas cidades. Então, eu acho que esse é um primeiro passo do ponto de vista mais conceitual, né, pensando no modelo. E aí eu acho que é você cultivar uma cultura que tenha a cidadania como tema. Mas para você cultivar uma cultura que tenha, né, a cidadania no centro, é preciso que a cidadania seja um conceito efetivamente disponível, né? A cidadania esteja disponível para o conjunto da população, coisa que eu acho que a gente ainda não vê nas cidades brasileiras. Então, acho que é difícil cobrar, e eu usei o exemplo da depredação justamente para perguntar, quer dizer, o cara fala, para que isso é nosso. E será que é nosso mesmo, né? Ou de quem que é isso? Claro. Paulo, só falar uma coisa em relação a esse assunto que eu acho importante, que eu acho que é oportuno. A gente, por acaso, está aqui no Arquiteto do Futuro,
Eu acho que, na realidade, o que aconteceu no projeto do Parque Madureira é que aquela linguagem arquitetônica criou esse sentimento. Então, é o que eu falo, acho que às vezes o parque ele funciona como laboratório, e no tanto de olhar e entender, porque efetivamente as pessoas se apropriaram daquela área, eles são os donos, não é quem toma conta, não é só o gestor público, o servidor público que está presente. Eu acho que entender isso e esse formato, eu acho que é o grande mistério e é o grande objetivo da maioria dos arquitetos que estão se formando, como criar uma arquitetura para que o cidadão comum se torne dono. Eu vou usar, muito rapidamente, dizer o seguinte, Muito. que é qualidade. Se você oferecer qualidade, não só no projeto, que seria uma pretensão, mas em tudo que está lá representado, eu acho que assim, um ponto de que esclarece isso nós colocamos 2 mesas de ping-pong do Guto de cristal. Estão lá até hoje. Não tem um quebrado, não tem um arranhado, não tem nada. Quando a gente colocou, disse assim, não dura 2 dias, tem 1 ano. Então, na medida que você oferece qualidade, os banheiros estão da mesma forma. Né? Outro dia a gente viu no jornal o banheiro público do cara que não sei o que, um nojo. Né? Os banheiros estão lá absolutamente intocados, não roubaram uma torneira. Por quê? Porque tem qualidade, não, vamos dizer assim, não falando do projeto, mas tem qualidade naquilo que foi colocado. Então, o sentimento de pertencimento é assim, estou recebendo do meu governo uma coisa boa, então vou mantê-la. Né? Toda vez que você recebe a menos, tem sempre um sentimento de perda. Né? Então, acho que é muito por aí, né? Dizer, agregar qualidade. Ok, gente, olha, muito obrigado, perdão pelo atraso, a gente passou aí 10, 34, 35, 36, bom, enfim, passamos um pouquinho e obrigado pela atenção de vocês, obrigado a todos vocês por vir aqui, por dar a sua opinião e por engrandecer aqui esse debate, tá? Obrigado, até logo.